tanto por causa da morte de Jesus. Porque na época de Jesus, muitas pessoas morriam na cruz. Era comum morrer na cruz. Era algo comum, né? Tanto que os próprios romanos mataram mais de 3.600 pessoas crucificadas na cruz por causa das rebeliões que constantemente haviam em Jerusalém. E o exército sírio também, no passado, o exército do rei Dario, do exército sírio, matou milhares de pessoas na cruz. Ou seja, se fosse só pela morte da cruz que Jesus teria morrido, seria mais um, Vitor. Seria mais um que morreu na cruz, como os milhares e milhares morriam na cruz naquela época. Milhares e milhares morriam. E se fosse só por causa da morte na cruz, muitos teria passado, seria mais um que tinha passado, e talvez hoje seria como Maomé, seria como Buda, seria como Mahatma Gandhi, que morreu, e daí? Mas a grande diferença de Jesus Cristo, querido, é que Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. A diferença de Jesus, querido, para os outros que morreram na cruz, e para tantos outros mártires que morreram, é que Ele morreu na cruz a nossa morte, mas ao terceiro dia, que é o domingo, que hoje nós estamos aqui lembrando esse domingo, é que Ele ressuscitou, amém? Então a obra maravilhosa da cruz não é porque Ele morreu numa cruz, e Ele não está na cruz, a cruz que Ele morreu está vazia, e inclusive o túmulo, se você for em Jerusalém, tiver oportunidade, visite o túmulo de Jesus, está vazio, porque Ele ressuscitou. Então a grande obra nossa, querida, a grande obra de Deus, foi que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E então Ele ressuscitando nos deu direito a viver a vida dEle. Então hoje, na sexta-feira Ele morreu a nossa morte, a morte de toda a humanidade que estava perdida, e muitos que ainda estão perdidos no pecado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ressuscitando, Ele nos deu o direito a ter a vida eterna junto com Ele, e agora nós vivemos a vida dEle, não mais a morte. Ou seja, a morte não teve poder, a morte não teve força para segurar o nosso Senhor Jesus lá num túmulo, porque Ele ressuscitou. E é exatamente isso que nós comemoramos hoje como cristãos. Hoje nós não comemoramos um coelho, não comemoramos um ovo, não comemoramos chocolate, apesar de ser gostoso, o chocolate é muito bom, quem tiver oportunidade de comprar, se ganhar, come chocolate, come com bastante de gosto, com bastante felicidade, porque é gostoso, mas é só isso. Na verdade, hoje para nós, a grande diferença para nós é que Jesus Cristo saiu do túmulo, ressuscitou, e hoje nós temos direito de viver a vida dele, amém? E João está dizendo isso aqui, no capítulo 1, versículo 26, ao 30, ele diz assim: João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua alparga. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João Batista batizava. No 29 diz o seguinte, 29 que é o grande tema da nossa mensagem. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repetindo, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque ele já era primeiro do que eu. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Deus amado, nós queremos exaltar o teu nome nessa manhã, Deus. Não estamos aqui para exaltar homem algum, porque homem nenhum precisa ser exaltado na tua igreja, mas exaltar ao teu Filho amado Jesus Cristo, que é aquele que veio para tirar o pecado de toda a humanidade, que veio tirar o pecado da minha vida, na vida dos irmãos. É aquele Deus que morreu naquela cruz, mas hoje, Deus, nós lembramos que ao terceiro dia Ele ressuscitou e não tem nos dado vida, a vida dEle para nós. Ele deu a vida dEle por nós. E hoje a vida que nós vivemos não é a nossa própria vida,
mas é a vida do Senhor Jesus. Que nessa manhã nós possamos ser abençoados aqui, Pai, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, quando nós falamos que Jesus Cristo deu a vida por nós, na verdade Ele deu a vida para nós, não é? Ele deu a vida dele para você, Ele deu a vida para mim, que quando falamos que Ele deu a vida por nós, só dá a impressão que Ele morreu, né? E acabou, não é? Como Tiradentes deu a vida pela independência do Brasil, como tantos outros deu a vida, mas Ele não deu a vida por nós. Ele deu a vida dele para nós. Vocês entendem a diferença? Então Jesus Cristo, Ele não só deu a vida dele, Ele deu a vida dele para nós. Então Ele nos deu a vida. E Ele que era Deus, já vivia na eternidade, já vivia no céu, já vive no céu hoje. Então Ele nos deu a vida dele para nós. E essa é a grande pregação de João Batista. Essa é a grande pregação que João Batista fazia no deserto. João Batista, querido, foi um homem escolhido para preparar o caminho do Senhor Jesus para cada um de nós. Então João Batista, ele é o grande pregador da graça. A graça começou a ser ministrada através de João Batista lá no deserto, que a Bíblia diz que ele era uma voz que clamava. Ou seja, naquela época já, ele era aquela voz que clamava no deserto, ele já vinha anunciando a graça. O que é a graça, irmãos? A graça é isso. A graça é o favor de Deus que nós não merecíamos. Nós não merecíamos esse favor de Deus. E João Batista, ele veio já pregando a graça, antes mesmo de Jesus Cristo vir. Então ele veio, antecedendo a Jesus, é o grande pregador que anunciou a graça para nós. E ele foi escolhido para isso. João Batista lá no deserto foi escolhido para abrir o caminho para Jesus Cristo. Ou seja, através da pregação de João, é que veio o quê? O arrependimento das nossas vidas, é que vem o batismo. Ou seja, então, esse batismo que nós vamos ter aqui no dia 21, ele é realizado por quê? Por causa que João Batista já veio anunciando que haveria a necessidade em nós, na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, na vida da humanidade, de haver o arrependimento. Ou seja, então, João Batista, ele veio pregando o arrependimento lá no deserto. E hoje nós estamos aqui, querido, debaixo dessa autoridade do Senhor Jesus, seguindo a mesma trilha de João Batista. O que nós precisamos fazer para as pessoas hoje? O que alcançou a sua vida um dia? O arrependimento te alcançou. O arrependimento me alcançou. E através do arrependimento nós somos batizados. Nós somos batizados para uma nova vida. O que é o batismo? É quando nós passamos de uma vida para outra. É a mesma coisa que nós falamos hoje sobre a Páscoa. A Páscoa, querido, significa o quê? Uma passagem para uma nova vida. Uma passagem de uma vida presa, de uma vida que estava amarrada, de uma vida que estava sobre as garras do diabo. E agora nós passamos, através do arrependimento que houve em nossa vida, nós passamos agora para o batismo, que é saindo de uma velha vida para uma nova vida. Isso é Páscoa. A sua Páscoa, querida, aconteceu quando você aceitou Jesus Cristo na sua vida. E você passou de uma vida errada, de uma vida destruída, de uma vida de derrota, para uma nova vida agora de esperança, uma vida de paz, uma vida que está debaixo da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. Isso é Páscoa. Então a tua Páscoa, querida, é quando você recebeu Jesus Cristo no teu coração e você passou de uma velha natureza para uma nova natureza agora em Cristo Jesus. E essa é a pregação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, amados, ele disse que, a respeito de João Batista, que dentre aqueles homens que eram nascidos de mulher, ou seja, não há ninguém maior que João Batista. Ou seja, tirando Jesus Cristo, não é? Que foi concebido pelo Espírito Santo, todo homem concebido por uma relação entre o homem e uma mulher, que foi nascido humanamente, não existe ninguém maior do que João Batista, porque ele foi o primeiro que veio pregando para nós sobre a graça,
sobre a verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem. Ou seja, João Batista, querido, ele é entre os homens, é o maior, mas o reino de Deus, querido, ele ainda, Jesus diz, ele ainda é o menor, porque no reino de Deus o maior é só Jesus Cristo. Amém? Ele é o que era, o que é e o que sempre há de ser. Então, no meio de toda a humanidade terrena, aqui na terra, não existe pregação nenhuma maior do que essa de João Batista. Nem Paulo chega a essa autoridade, a essa graduação que João Batista teve aqui na terra, e tem aqui na terra. Mas no céu, Jesus Cristo ainda é o maior, e João Batista acaba sendo o menor lá ainda. Ou seja, irmãos, e por causa dessa pregação de João Batista, do arrependimento, a pregação de que nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, a pregação que nós precisamos mudar de vida, por causa que João Batista não se intimidou em pregar a palavra lá no deserto, não se intimidou de pregar a palavra lá no Rio Jordão, ele confrontava as autoridades da época que estavam fazendo coisas erradas, como hoje, querido. Quem tem coragem de confrontar uma autoridade que tem errado hoje mostrando o pecado? João Batista colocava o dedo das autoridades e falava, vocês precisam se arrepender, porque vocês têm colocado no povo um peso que vocês não carregam. E João Batista começou a pregar dessa maneira, confrontar o pecado das autoridades, sem medo. E por causa disso, querido, a Bíblia diz que ele foi o quê? Ele foi decapitado. Ou seja, porque ele confrontou as pessoas que viviam em pecado, confrontou as autoridades que estavam em pecado, mostrando o pecado e o erro deles, o erro da humanidade. E por causa disso, ele não se intimidou, e por causa disso ele acabou sendo decapitado, queridos. Ou seja, só de pensar nisso, querido, um servo de Deus dessa maneira, de um servo de Deus com uma autoridade dessa maneira, que não tinha medo de pregar o arrependimento para as pessoas, de pregar realmente a graça que estaria para vir sobre eles, se eles se arrependessem, e batizar as pessoas já em nome do Senhor Jesus. Ele perdeu a cabeça ali, foi decapitado. Mas muitas vezes nós, querido, nos limitamos, como servo do Senhor, nós nos limitamos e não queremos pregar. Nós ficamos com medo de pregar, ficamos com medo de pregar o arrependimento para as pessoas, ficamos com medo de andar na nossa vizinhança, ficamos com medo de pregar para as pessoas que elas precisam ter uma Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é passar de uma vida de um pecado, de uma vida de derrota, numa vida de prisão, para uma nova vida de liberdade agora em Cristo Jesus. Então só de pensar nisso, nós nos constrange, nós nos sentimos muitas vezes insignificantes, mediante a um homem com tanta autoridade, com tanta ousadia, e não ter medo de pregar, porque muitas vezes nós queremos poupar a nossa imagem. Quantos cristãos hoje, quantos aqueles que se dizem crentes hoje, se sentem intimidados de se expor a sua imagem, de colocar a sua imagem e pregar, ou seja na empresa, ou seja na escola, ou seja na vizinhança, e falar, não, eu pregar para a pessoa se arrepender do pecado, eu falar para ela que ela está errando, ela precisa de uma nova vida, e que ela vai pensar de mim? Querido, não tem problema não. João Batista perdeu o pescoço. Você não vai perder seu pescoço por causa disso, e nem eu vou perder, mas nós precisamos falar da verdadeira Páscoa na vida das pessoas, que é a passagem de uma vida de pecado para uma vida de liberdade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Jesus, queridos, ele é o Cordeiro. Ou seja, ao dizer que Jesus é o Cordeiro, João aqui estava fazendo uma menção à Páscoa dos judeus. Ele estava fazendo um paralelo agora à Páscoa do Velho Testamento. Ou seja, quando ele fala assim, Jesus agora ele é o Cordeiro. Ou seja, ele está voltando lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus mesmo instituiu a Páscoa lá para os judeus. Ou seja, quando o povo era escravizado no Egito. Esse é o paralelo que João Batista estava fazendo. Antes, querido, nós precisávamos de um cordeiro, de um carneirinho, de um cordeirinho para que o pecado da humanidade fosse apagado. E a Páscoa começou, querido, num sentido de libertação. Os irmãos sabem que o povo judeu estava preso no Egito já por 430 anos. Até que Moisés chega, tem uma experiência com Deus, a sarça ardente, lá no deserto, Deus se manifesta através daquela sarça ardente e fala para Moisés ir libertar o povo dele, que estava preso no Egito já há 400 anos.
E os irmãos lembram que por quantas vezes Moisés chegou para Faraó, falando para deixar o povo ir, e Faraó, endurecido o coração por Deus, endurecendo o coração de Faraó, não deixava o povo ir. E quantas pragas vieram? 10 pragas vieram, né? Até que 9 pragas vieram, até que a 10ª praga veio, que através do que, querido? Através do anjo da morte que iria passar e iria matar todo o primogênito que não estivesse com sangue, que não estivesse debaixo do sangue. Ou seja, então aqui João está dizendo agora que esse cordeiro agora se tem um nome, esse novo cordeiro agora não é mais um carneiro. Ou seja, ali no deserto, ali no Egito, Deus ordenou para que cada pai de família, lá no Egito, cada pai de família deveria tomar um cordeiro, um carneirinho. Ou seja, e esse cordeiro deveria ser macho de 1 ano. E esse cordeiro ia ser sacrificado. Ele não podia ter nenhum defeito, nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Então lá no deserto Deus pede para que Moisés fale para o povo. Reúne cada família, cada pai de família ali e fala, vocês vão matar um cordeiro de 1 ano, sem doença, sem defeito nenhum. E vão matar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro, vocês irão passar nos umbrais da porta, porque hoje à noite, o anjo da morte vai passar. E toda aquela casa que não tiver com o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais, todo primogênito será morto. Ou seja, e essa passagem, querido, do cordeiro, do sangue, você sabia que não era só para o judeu? Se tivesse algum egípcio ali, alguma família do Egito, que fosse do Egito mesmo, que fizesse esse mesmo ato, seria poupado o filho dele? Os primogênitos seriam poupados dos animais e dos filhos? Por quê, querido? Quando Deus passa e via o sangue ali, ou seja, então, querido, a Páscoa, o que é a Páscoa? É a passagem do anjo da morte, que iria passar sobre aquela noite e ia matar os primogênitos. Aí Faraó e seu exército e seu povo, não fazendo isso, ou seja, o anjo da morte passou. E o povo que tinha todos os seus animais, o primogênito dos animais, o primogênito dos filhos, foram mortos ali. E Deus poupou os primogênitos do povo de Israel, do judeu, que estava com sangue aspergido sobre aquele lugar. Ou seja, o anjo do Senhor passaria por ali e eles seriam destruídos. Por causa de quê? Porque o anjo não ia ver o sangue do cordeiro nos umbrais. Mas quando João Batista diz aqui, queridos, que Jesus é o cordeiro, ele não está dizendo que Jesus é o cordeiro simplesmente, mas que Jesus é o cordeiro agora. Amém? Jesus é o cordeiro. Jesus agora é a nossa Páscoa. Ou seja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa agora, querido, está sendo aspergido sobre os umbrais, espiritualmente falando, sobre os umbrais da sua casa, da sua vida, foi aspergido o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ou seja, não é mais de um carneirinho, de um animal, mas é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós agora não estamos mais condenados à morte. Por que que hoje, agora, quando a Bíblia diz, todo aquele, por que que lá em João diz, que todo aquele que mesmo que morrer, ainda assim viverá? Por que que viverá? Porque espiritualmente agora sobre nossa vida, foi passado o sangue de Jesus Cristo sobre nós. E a morte agora não tem poder mais sobre nós, através do sangue de Jesus. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? O sangue dele foi passado em nós. Foi passado sobre nossa vida. Foi passado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E a Bíblia diz que todo aquele agora que crê no Senhor Jesus tem direito a ter o quê? Vida. A vida eterna.
Então você agora vive de uma maneira em paz, tranquila. Mesmo que você morra para esse mundo, mesmo que você morra hoje, você ainda assim viverá. Porque Deus vai ver sobre a sua vida, Marcelo, o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre o Cordeiro que foi morto lá na cruz e ressuscitou. Então, querido, para nós o sangue desse Cordeiro, Jesus Cristo, ele é especial, ele é primordial para a nossa salvação. E hoje para a igreja, irmãos, então quando João Batista estava falando aqui, ele é o Cordeiro, ele está se voltando lá atrás. Hoje não precisa mais um sacrifício de animal para nos livrar da morte mais, porque há de vir aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, aquele que vai nos livrar completamente de Faraó para sempre. E Faraó, querido, hoje representa quem? Satanás. Quantos anos você viveu preso nas garras de Satanás, que representa Faraó? Preso numa droga, preso numa prostituição, preso no pecado, preso numa falta de paz na sua casa, relacionamentos quebrados, uma família destruída, um casamento destruído, os filhos indo para a destruição, uma família realmente levada à destruição porque estava presa em Faraó, que hoje para nós é o diabo. Então Jesus Cristo nos liberta de Faraó. Jesus Cristo, através do sangue dele derramado na cruz, ele nos livra realmente do pecado que nos escravizava. Jesus é o Cordeiro de Deus, ou seja, o sangue dos animais jamais poderia nos purificar dos pecados, querido. O sangue de um animal hoje jamais pode nos purificar de um pecado. Aquele sangue de cordeiros, querido, no passado, aqueles novilhos, aqueles bezerros, ou até mesmo aqueles pombos, jamais poderia te libertar hoje do pecado que você carregava sobre a sua vida, sobre a maldição do pecado que estava sobre nós, que entrou lá no Éden. Por isso que Deus preparou o Cordeiro perfeito. E qual que é esse Cordeiro perfeito, querido? É o próprio Filho dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, mas tenha direito o quê? A viver eternamente. Isso é Páscoa. Você está entendendo o que é uma Páscoa? Isso é Páscoa. Foi a partir do momento que Deus agora não fez mais como ele fez lá no Egito. Pela passagem do anjo da morte, quando os umbrais estavam com o sangue, os primogênitos não morriam, aquela a família ia ser liberta, ia para uma terra nova. Hoje, Deus, sabendo da necessidade minha e a sua, agora ele não é mais um cordeiro, ninguém precisa mais ir lá no pasto, escolher um cordeiro de 1 ano, um cordeiro que não esteja doente, um cordeiro sem mácula nenhuma para ser sacrificado. Você já imaginou que toda vez que você pecasse, você precisava matar um cordeiro? Quantos cordeiros seriam necessários para a tua vida, para você herdar a vida eterna? Em todo tempo nós pecamos, querido. Se você não peca em ato, você peca em pensamentos. Se você não peca em pensamento, talvez você peque em palavra. Você imaginou todo dia você tendo que matar um cordeiro, passar o sangue dele sobre os umbrais da sua porta, para que você fosse livre da morte? Quantos seriam necessários? Mas não é mais dessa maneira. Deus providenciou o cordeiro. E qual que era esse o cordeiro? Era o seu próprio filho, o seu filho unigênito. Ele é o Cordeiro de Deus, querido. Naquela cruz, amados, Deus sacrificou o seu único filho para que nós pudéssemos desfrutar dessa nova aliança. Ou seja, um pacto superior à aliança do Velho Testamento. Não é mais aliança feita através de Abraão, e nem de Moisés, e nem de Jacó, mas é uma nova aliança agora que foi feita na cruz. E nessa nova aliança, ela envolve o sangue de Jesus, o corpo dele que foi dilacerado na cruz. Ou seja, uma aliança, querido, perfeita. Ou seja, um fundamento, fundamentado agora no sangue de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Que é o Cordeiro de Deus, que morreu naquela cruz, foi derramado o sangue dele. E ao terceiro dia, querido, ele ressuscitou. E ele ressuscitando, ele nos deu o direito agora de passar por uma nova vida. Essa é a passagem, essa é a Páscoa. Eu lembro que no dia 20 de agosto de 1994, na sala da minha casa,
foi a grande Páscoa da minha vida. Foi onde eu dobrei meu joelho. 1994, 22 anos atrás. Foi a Páscoa na minha casa, foi a Páscoa da minha vida, foi quando eu dobrei meu joelho. E ali eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ali naquele momento, Jesus Cristo passou o sangue dele sobre a minha vida e a morte agora não pode mais me alcançar. E a morte não pode mais destruir a minha vida, não pode mais destruir minha casa, a minha família. Ali foi a Páscoa, a verdadeira Páscoa da minha vida ali, em 1994, em agosto de 94. Eu passei de uma vida de pecado para uma nova vida agora. Eu morri pelos meus 30 anos que eu tinha vivido. Eu morri naquela sala. E Jesus Cristo veio, passou o sangue dele e me deu vida. Deu vida para você. Você lembra qual foi esse dia da tua vida, querido? Você consegue lembrar quando foi a sua verdadeira Páscoa? Você lembra, Marta, quando foi a sua Páscoa? O dia que você passou o sangue de Jesus sobre a tua vida e selou a vitória sobre a tua casa, sobre a vida do teu marido, sobre os teus filhos, sobre a tua vida. Quando vocês aceitaram Jesus, essa é a Páscoa verdadeira, querido. Essa é a Páscoa verdadeira. Nós precisamos entender qual é a verdadeira Páscoa, não é baseada num coelho, num chocolate. Isso seria muito simples. Mas a Páscoa, querido, foi um sacrifício de sangue pela minha vida e pela tua vida, feita lá na cruz. E esse sangue foi derramado lá, Marcelo, quando ele passou pela tua vida, o anjo da morte não pode mais te pegar. O anjo da morte, quando passa sobre a tua vida, ele passa direto. Porque ele não tem mais poder de te matar. Não tem mais poder de me matar. Não tem poder de matar ninguém mais aqui. Porque a Bíblia diz que mesmo que nós estivermos mortos, nós vamos viver a vida eterna. A vida eterna está garantida, querido. A vida eterna está garantida. Por causa da Páscoa. Por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro. Jesus Cristo, amado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado, querido, está no DNA da humanidade. O pecado desde quando Adão pecou lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram no Éden. No DNA, em todo o DNA de todo ser humano que nasce, já nasce em pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós já nascemos pecadores, já vivemos uma vida de pecado desde o nosso nascimento, já fomos concebidos em pecado por causa de Adão e Eva. Esse já está no DNA nosso. Ou seja, o próprio Davi diz lá no Salmo 51, fomos concebidos e nascemos com natureza pecaminosa. Davi já dizia lá já no Salmo 51, versículo 5, que todos nós fomos formados em pecado, que dentro de nós já havia esse pecado, ou seja, então, querido, é necessário nós entendermos que esse sangue de Jesus, ele é suficiente. O que é suficiente agora, queridos? André, o que é suficiente, amados? Agora para nos libertar, para nos trazer uma nova vida, para que não estejamos mais debaixo dessa maldição do pecado e da morte eterna. O que é necessário? O que é suficiente? O que tira esse pecado, querido? É o sangue de Jesus, que ele é suficiente para tirar todo o pecado do mundo inteiro, de toda a humanidade. O sangue de Jesus, querido, quando passa pela minha vida e pela sua vida. O sangue de Jesus, quando Páscoa. Vocês entenderam o que é Páscoa? O sangue de Jesus, quando Páscoa. O sangue de Jesus, quando Páscoa sobre a tua vida. O sangue de Jesus, quando Páscoa sobre a tua vida, ele te liberta do pecado. O sangue de Jesus passa pela tua vida e te livra do pecado, te livra da morte. Isso que é Páscoa. Agora, amados, esse sangue, ele é eficiente. Esse sangue de Jesus, ele é eficiente, mas somente na vida daqueles que creem. Entendeu? É suficiente somente na vida daqueles que creem. Aqueles que não creem, a Bíblia diz, já está condenado. A Bíblia diz lá em Mateus que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Não porque Deus está condenando, porque essa condenação veio lá no Éden, então já está condenado. É suficiente, querido, para a vida daquele que crê. Eu vivi 30 anos da minha vida sem crer nisso.
30 anos da minha vida, pessoas falando de Jesus, pregando Jesus para mim, e eu rejeitava. Eu não queria saber. Não queria saber de igreja, não queria saber de religião, muito menos de Deus, muito menos de Jesus Cristo. Então, para mim, esse sangue não era eficiente. Esse sangue derramado na cruz, apesar dele ser suficiente, para mim, ele não era eficiente. Não porque por falha de Deus, mas por mim, por minha própria escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio, querido. Deus nos dá o livre-arbítrio. Você escolhe se esse sangue é eficiente na tua vida ou não. Muitas pessoas resolvem não escolher. Eu, durante 30 anos, não escolhi. Durante 30 anos, eu pensava que o mundo era suficiente para mim. Que o trabalho que eu tinha era suficiente para mim ter uma vida boa. Eu baseava minha vida naquilo que eu vivia aqui na terra. Então, não jamais eu achava que esse sangue para mim, na minha vida era eficiente. E não era mesmo, porque eu não acreditava nisso. Mas a partir do momento que eu passei a acreditar, que eu tive uma experiência com Deus, esse sangue foi eficiente. Além dele ser suficiente, ele foi eficiente. Para quantas pessoas você tem pregado, querido? E esse sangue não tem sido eficiente. Mulheres que estão aqui hoje, que os maridos não estão. Quanto você tem falado para o teu marido dessa Páscoa para ele? Mas não tem sido eficiente porque ele não acredita. Quantos maridos que estão aqui com as esposas talvez não estejam, você tem falado e esse sangue não tem sido eficiente na vida dela? Quantos filhos que não tem sido eficiente, que você tem falado, mas eles não têm dado atenção? Você trabalha com quantas pessoas, querido, que talvez você já pregou, falando que esse sangue de Jesus era suficiente na vida dela, para ela ter uma nova vida sem pecado, uma nova vida agora, não mais condenação da morte, e essa pessoa fala que não precisa. Para mim não precisa. Quantas pessoas você tem pregado no trabalho, você tem pregado na escola, na sua vizinhança, os seus parentes? Quantos parentes você tem? E eu creio que você tem muitos parentes que você já visitou essa igreja, já visitou várias igrejas, mas para ela não é eficiente. Precisa de algo mais eficiente. Talvez uma religião, talvez de um passe, talvez de um anjo, talvez de um artista, talvez alguém que possa fazer um show de pirotécnico para que ela veja fogo caindo. Mas, na verdade, acha que precisa de tanta coisa, mas acha que o sangue de Jesus não é eficiente na vida dela. Quanto tempo talvez esse sangue não foi eficiente na tua vida? Talvez você está aqui nessa manhã e esse sangue não tem sido eficiente na tua vida ainda, porque ainda você ainda tem relutado em viver a verdadeira Páscoa, tem relutado em entregar a sua vida para Jesus, tem relutado de ver esse sangue passando sobre a tua vida e te libertando de Faraó, te libertando do diabo, te libertando, e você tem vivido uma vida dia após dia, mês após mês, ano após ano de derrota, e tem buscado uma solução em tantas coisas, tem buscado uma solução em tantos lugares. Mas, querido, eu vou falar uma coisa para você. Se você que está aqui nessa manhã ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Só existe algo na nossa vida que é suficiente e que é eficiente para nos livrar da morte, para nos livrar de uma vida de derrota, para nos livrar nossa casa do fracasso, para livrar nosso trabalho do fracasso. Só existe uma coisa que é suficiente e eficiente. É o sangue de Jesus, quando ele é aspergido sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Isso é suficiente e eficiente. Enquanto não for dessa maneira, você vai viver a sua vida em pecado, quebrando a cara, sofrendo, tendo derrotas após derrotas, e quando morrer, querido, infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar, você vai ter uma vida eterna. Todos nós vamos ter vida eterna. A vida eterna é para todo mundo. Mas Deus nos dá a oportunidade de escolher aonde nós vamos passar a vida eterna. Se é no céu com Ele, desfrutando as bênçãos e da glória dEle, ou se nós vamos passar a vida eterna no inferno, onde é o quê? Dores, ranger de dente, e onde você vai desejar morrer, não vai poder morrer mais, porque já está morto, e vai ser queimado todo o tempo, sofrendo com o diabo. Então, querido, por quê? Porque quando o anjo da morte passar sobre a tua vida, querido, se ele não vê o sangue de Jesus sobre você, eu tenho uma notícia para te dar. Não sou eu que estou falando,
É uma notícia que a própria palavra de Deus nos diz. Nós vamos padecer eternamente no inferno. Você já imaginou o anjo da morte passando sobre a tua vida, que um dia nós vamos passar? Todos nós passaremos um dia pela morte. Mas ainda diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é aquele que me consola, aquele que me guarda, é aquele que vai estar comigo eternamente. Muitos estão passando muitos. O anjo da morte, querido, está passando todo o tempo aí. Em todo o tempo você vê anjo da morte passando. As pessoas estão morrendo todos os dias. O anjo da morte continua passando, querido. Não passou só no Egito, não. O anjo da morte continua passando hoje. Sobre a sua vizinhança, sobre aquelas pessoas que moram perto da tua casa, sobre os seus familiares, sobre os seus parentes. Mas aquele que ele acha e vê aspergido o sangue do cordeiro sobre a vida aquele vai, mesmo que ele morra aqui, ele vai para a vida eterna. Mas aqueles que estão morrendo estão indo para o inferno. Estão morrendo eternamente para o inferno. Essa é a diferença, essa é a Páscoa. Nós escolhemos, querido. João aqui está dizendo que, no versículo 29, ele está nos dando uma ideia, querido, que isso não é algo, esse sangue não é algo que todos vão aspergir. Mas esse sangue, ele precisa, é uma necessidade do ser humano. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E toda a humanidade precisa passar desse Cordeiro. Nada poderia trazer ao homem um relacionamento novo com Deus. Nada pode trazer ao homem um relacionamento novo com Deus, se não for o sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é que tira o pecado. Ele já levou na cruz, querido. Agora eu pergunto para você e para mim também. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o Cordeiro pascal da sua vida? Ele tem sido o Cordeiro pascal na sua vida? Você sente que agora você não precisa de mais nada, que só o sangue de Jesus sobre a tua vida agora é suficiente para você ter a vida eterna? O seu sangue precioso tem sido derramado sobre a tua vida, querido. Você tem sentido isso? Você tem a garantia de proteção e das bênçãos contidas nesse precioso sangue? Você faz parte da aliança do sangue de Jesus? Você tem desfrutado das bênçãos dessa nova aliança com Deus? Quem é Jesus para você? É esse Cordeiro que, quando ele passou o sangue sobre a tua vida, te libertou de verdade? Te deu uma nova esperança, uma nova vida? Te deu a vida eterna? Você tem essa garantia, querido? Ou Jesus, querido, é simplesmente um banqueiro que você só recorre a ele para resolver o seu problema financeiro? Tem muitas pessoas dentro da igreja que acham que Jesus é um gerente de banco, é um diretor de banco. Quando a conta entra no vermelho, dobra o joelho. Agora eu preciso de Jesus. Jesus, eu preciso de 10 mil reais na minha conta. Eu preciso de 20 mil reais na minha conta para pagar minhas dívidas. Eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu sei que o senhor vai se virar e vai fazer. E manda Jesus se virar. Como que Jesus tivesse a obrigação de colocar e resolver as nossas cabeçadas financeiras. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, querido, estão pensando que Jesus não é o Cordeiro Pascal. Muitas pessoas que estão dentro da igreja nem se importa que a verdadeira Páscoa é o sangue dele que foi derramado na sua vida e te liberta de todo o mal para sempre. Mas recorre a Jesus só quando está com problema financeiro. Lá naquela igreja tem um gerente de banco lá, chama Jesus. Vamos lá orar. Vamos lá, pastor hoje vai orar por mim. Nós vamos lá na frente e vai orar, vai resolver meu problema. Jesus vai resolver. Para muitas pessoas Jesus é só um banqueiro. Para Jesus, querido, para muitos que estão dentro da igreja, Jesus é só casamenteiro. É só aquele que vai resolver o problema do seu casamento. É só aquele que vai arrumar um casamento para você dentro da igreja. Vai arrumar uma mulher, vai arrumar um marido dentro da igreja. Ou vai resolver a solução de relacionamento familiar. Não, minha casa está, meu relacionamento com meu marido está ruim, com a minha esposa está ruim. Vou na igreja, que Jesus é casamenteiro, vai resolver meu problema do meu casamento. Quantas pessoas estão dentro da igreja hoje, achando que Jesus é só um advogado que vai resolver um problema de casamento? Quantas pessoas, queridos, que estão querendo que Jesus passe a cinza no seu pecado, pula o carnaval, vai para o bordel, passa o final de semana inteiro na balada, se prostituindo, e acha que
que no outro dia vem e passa uma cinza, como as pessoas fazem no carnaval, se prostituem, dançam a noite inteira, tem relação sexual com tanta gente que nem sabe com quem, chega na quarta-feira, vamos lá, que vai passar uma cinza sobre a nossa cabeça, e chama de quarta-feira de cinza, achando que Jesus passando uma cinza, os pecados estão perdoados, está no inferno. Jesus não vai perdoar com cinza não, querido, no cinza não perdoa cinzas, os irmãos sabem o que eu estou falando. Quantas pessoas na quarta-feira, que chama quarta-feira de cinza, acham que a cinza vai tirar o pecado, cinza não tira o pecado de ninguém, só o sangue de Jesus é que pode tirar, quando vem sobre a nossa vida, querido. Algumas pessoas pensam que Jesus é estilista, é o Clodovil, que está ali só para arrumar uma boa roupa para ele. Agora eu vou para a igreja, Deus vai me dar boas roupas, vou mudar de vida, vou ter um bom carro, vou ter uma boa roupa, ou seja, vou ter algo financeiro, vou ter uma boa casa. E querido, Jesus não é nada disso. Nunca foi o plano de Jesus achar que Jesus viria nesse mundo para ser um banqueiro, para ser um estilista, para ser alguém que vai, para ser um macumbeiro que vai jogar cinza na sua cabeça e vai perdoar do pecado. Jesus não é nada disso, querido. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que dá vida e vida eterna. Essa é a verdadeira Páscoa. Quantas pessoas, infelizmente, estão dentro da igreja achando que Jesus é tudo, menos o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo e nos liberta para uma nova vida. Quantas pessoas? Amados, não adianta sair do Egito, não adianta sair do mundo, não adianta sair do Egito, se o Egito não sair de dentro de nós. Não adianta sair do mundo e vir para a igreja, se o mundo não sair de dentro de você. Os conceitos do mundo não sair de dentro de você. Não adianta, querido, só existe uma maneira. Sair de vez do mundo, sair de vez do Egito. Você precisa, querido, sair daqui dessa manhã com o sangue, não somente nos umbrais da sua casa, mas sair principalmente no teu coração, em todo o corpo. Precisamos ser realmente ungidos por Deus, para que essa libertação venha, porque a nossa verdadeira Páscoa se chama Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora, abaixasse a sua cabeça. Talvez, eu não sei, talvez você nunca ouviu falar de Páscoa da maneira que você ouviu falar hoje. Mas eu não quero que você se ofenda, que você fique triste. Porque na verdade essa é a nossa verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Para aqueles que vão ter uma nova vida agora. Mas eu quero que você abaixe sua cabeça e ore comigo. Eu quero orar por você, aliás. E se por acaso você ainda não recebeu Jesus no seu coração, se esse sangue ainda não passou pela tua vida, que vai te libertar do mundo, que vai te libertar do pecado, que vai te tirar da eternidade no inferno. Enquanto nós oramos, se você sentir isso, eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você, que talvez hoje vai ser o dia da sua verdadeira Páscoa. Se você ainda não tem Jesus no coração, querido, através dessa oração, eu queria que você viesse nessa manhã aqui receber Jesus, declarar que a tua vida pertence a Ele, e que essa manhã realmente venha a ser, e você possa falar, no domingo de Páscoa, de verdade eu passei de uma vida de pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Deus querido, aqui está a tua igreja, Pai amado, nessa manhã, que comemoramos a Páscoa, Pai. Deus, sabemos, Deus, que o mundo, Deus, comemora de uma maneira, Pai, que nós não conhecemos. Através de festas, através de coelhos, chocolates, tantas coisas comerciais que o mundo tem posto. Mas Deus querido, como João Batista disse aqui no seu primeiro capítulo, eis que vem o Cordeiro de Deus. Eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que eu não sou digno de nem de amarrar as suas sandálias, mas é Ele que vai libertar, é Ele que vai aspergir o sangue dele lá na cruz, para que toda a humanidade seja perdoada, seja resgatada. Deus querido, ainda nós vemos, ó Deus, que quantas vidas, ó Deus, ainda estão
à mercê do anjo da morte. Estão à mercê de morrerem hoje. E o anjo da morte passar e não ver o sangue do Senhor sobre essas vidas. Quantas vidas ainda precisam do Senhor, Jesus? Que ainda não tem esse sangue aspergido na vida, no coração. Eu oro, Deus, que o Senhor venha, Pai, que através da tua misericórdia, venha ter misericórdia, Pai, de nós, dessa igreja. De quem ainda não tem o Senhor como o verdadeiro Cordeiro Pascual. Eu creio, Deus, que nessa manhã, o Senhor falou conosco aqui nessa igreja. Tem falado, Deus, e muitas mensagens que estão sendo pregadas hoje nas igrejas, Pai. Da necessidade de nós reconhecermos o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Deus, para que o Senhor toque no coração de vidas nesse dia. Não só aqui nessa igreja, mas em todas as igrejas, Deus, que a tua palavra está sendo pregada hoje. Eu creio que tem centenas e milhares de pessoas hoje que vão passar realmente a ter uma Páscoa verdadeira na vida. Que vão entregar o coração para o Senhor e vão receber a verdadeira Páscoa. Que é a passagem de uma vida do pecado para uma vida de vitória, a sua vida. Morrer a nossa própria vida para que nós possamos viver a tua vida, Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Se alguém quiser receber Senhor Jesus, se alguém ainda não tem Jesus, querido, como o Cordeiro Pascal da tua vida, e quiser receber, vem aqui à frente. Dê um passo, vem aqui à frente. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, sabe de uma coisa? A única maneira de você ter vida e vida eterna é através de Jesus Cristo. E Ele está te convidando nessa manhã a receber sobre a tua vida o sangue dele que foi derramado ali, e através do Espírito Santo você venha ter uma nova vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Que bom. Que bom que você já tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Que se o anjo da morte passar sobre a tua casa nessa noite, nesse dia de hoje, você pode ter paz. Que você, mesmo que você morrer nesse mundo, você vai continuar vivo eternamente no céu com Jesus. Glória a Deus por isso. Quero chamar a irmã Nídia aqui. Pode sentar. A paz, irmãos. Nós vamos trazer nossas crianças aqui agora para fazer uma pequena... Vai precisar tirar, tá? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, que eles só tiveram 2 semaninhas para aprender a letra. Mas o mais importante não é o que eles vão estar apresentando aqui. O mais importante é que nesses dias, desde a semana passada, eles vêm aprendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Então, assim, que os pais reforcem isso, que eles aprenderam que realmente não